eu passei essa provinha, né? Ela começa aqui com a sessão de perguntas de cunho pessoal e depois entra nas questões técnicas, né, da prova. Então eu vou comentar rapidamente já aqui no início sobre os dados que isso foi gerado e também depois as questões em si, né? Vocês já tiveram gabarito, né? Então vocês já sabem quais são as respostas certas. A questão aqui não é essa, eu quero mesmo comentar algumas dessas opções, né? Por que algumas opções estão certas, ou melhor, o porquê de algumas questões de opções aqui de respostas serem as erradas, né? E comentar sobre o nível das questões em si. Então vamos lá. Quando eu clico aqui na área de respostas, vocês podem ver que tem aqui até o momento em que eu fechei, né? Agora não está aceitando resposta mais. Então até o momento que eu fechei, agora à noite, 202 pessoas tinham respondido essa provinha aqui, tá? Isso aí rolou ao longo aí, sei lá, uns 4, 5 dias, umas 200 pessoas responderam. Então, 200 cabeças é um número razoável, né, de pessoas, um N amostral, né, o termo técnico, bom, que dá para a gente confiar aí nas estatísticas geradas. Como vocês podem ver aqui, ó, a média de acertos foram 9 pontos de 28. Então, essa provinha ela tinha 16 questões com 3 níveis de questões, 3 níveis de dificuldade para as questões. Nível básico, que era a maioria, nível intermediário, que também tinha bastante questão de nível intermediário, e só 3 questões de nível mais avançado. Então, como eu falei, o ideal seria que fossem feitos pelo menos 21 pontos, né? Descontando as 3 questões de 3 pontos que são mais avançados, descontando 9, né, de 28, não, perdão, 19 pontos, né? Então 19 pontos seria o ideal. Ou seja, o cara que tem um conhecimento bacana de áudio, ele tinha que responder pelo menos todas as questões básicas e intermediárias corretamente. Infelizmente isso não aconteceu. Eu já tinha feito essa prova aqui no ano passado, com mais de 150 respostas também, e meio que se manteve assim, né, essa média. Então, isso dá uma noção, né, isso dá uma noção de como está a realidade do público de áudio, né, da realidade do conhecimento do público que está se envolvendo com áudio atualmente. Então aqui vocês podem ver mais ou menos a porcentagem de pessoas por número de acertos. Só uma pessoa acertou tudo. Eu ainda não procurei, porque eu tenho aqui as respostas individuais. Eu ainda não achei quem foi o cara que fez 28 questões. Mas só uma pessoa acertou todas, né? Depois teve 3 pessoas que acertaram 26, e a grande maioria fica aqui de 0 até, sei lá, 11. Tá? E a média de acertos é 9 pontos. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, ver se está tudo bem aqui, beleza. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui as estatísticas que foram geradas a partir das perguntas de cunho pessoal. Vocês podem ver aqui, ó, a primeira pergunta que eu fiz foi: como você julga o nível do seu conhecimento de áudio? A grande maioria respondeu que julga ter um conhecimento intermediário, de intermediário até professor, né? Alguns caras consideram que o seu conhecimento é um conhecimento de professor.
Então, se você pegar essas três fatias aqui, você vê que a maioria esmagadora considera ter um conhecimento de áudio de intermediário para um nível bem avançado, né? Então, é bastante contraditório, né, essa impressão em relação ao que foi a média de pontos, né? Aí eu pergunto também aqui, há quanto tempo mexe com produção ou áudio? Então você pode ver aqui que tem uma galera que até 2 anos eu considero iniciante, né? Então tem uma porcentagem considerável aqui, mais ou menos uns 30 e poucos por cento é a galera que está abaixo de 2 anos mexendo com áudio, mas a grande maioria está mexendo com áudio há mais de 2 anos, e a fatia maior aqui, né, são das pessoas que realmente já estão há mais de 6 anos mexendo com áudio. Então, a gente pode concluir que a maioria esmagadora tem mais aí de 4 anos mexendo com áudio e considera que o seu conhecimento é um conhecimento de intermediário a avançado. Então, essa pergunta aqui também é interessante, eu perguntei qual é o objetivo que melhor representa. A maioria tem a intenção de ser prestador de serviço. Isso também era uma coisa que eu já sabia de outras pesquisas que eu fiz. E perguntei também se o cara já era aluno dos cursos das Ciências Produções, e ainda bem que uma minoria muito pequena respondeu sim, né? A maioria esmagadora respondeu não. Eu fico feliz porque o resultado do teste não foi bom. Eu dei uma zapeada aqui nas respostas individuais, vi alguns alunos meus que realmente não tiveram um bom resultado, até troquei ideia com alguns. Muitos são pessoas que compraram curso recentemente e ainda não estudaram, e também teve muitas das respostas positivas, né, de muito acerto, foram de alunos. Então, eu honestamente fiquei satisfeito com essa questão aí. Então, cara, a moral da história é a seguinte: eu fiquei um tanto quanto preocupado, porque a conclusão que eu tiro é que está rolando uma ilusão muito grande, né? A galera está há bastante tempo já mexendo com áudio, sem ter um conhecimento sólido. E, para mim, eu já trabalho com didática desde 2011, né? São uns bons anos aí trabalhando com didática. E, para mim, é nítido que o conhecimento ele é o alicerce principal do seu resultado. Não é seu equipamento, não é sua estrutura, não é nada, é o seu conhecimento. E quando você não tem conhecimento para responder questões simples, como as questões dessa prova aqui, é muito provável que a forma que você trabalha seja aquela forma da tentativa e erro, ou uma forma decorada, né, em que você aprendeu algumas técnicas e você reproduz aquilo sem entender muito bem o que você está fazendo. E sempre que você trabalha assim, sem conseguir explicar bem, sem conseguir entender de fato aquilo que você está fazendo, o desenvolvimento do seu resultado ele é muito lento, né? Então é por isso que você vê pessoas que estão há tanto tempo mexendo com áudio e que ainda possuem um resultado ruim. E tem também a ilusão, isso também é uma questão preocupante, tem essa questão do cara achar que ele tem um conhecimento, né? Ele já mexe com áudio há um tempão, ele acha que o conhecimento dele é um conhecimento bacana. Aí você bota algumas questões simples e o cara não consegue responder. Então isso me passa uma impressão de que é provável que essa ilusão em relação ao conhecimento esteja vindo da quantidade de informação que está disponível hoje em dia, né? Você tem uma quantidade de informação muito grande disponível na internet, Google e YouTube principalmente. A maioria da galera, como eu também já constatei em outras pesquisas, a maioria da galera estuda prioritariamente com YouTube e com Google, e isso está gerando uma
falsa sensação de aprendizado, uma falsa sensação de informação, mas essa informação enche a sua cabeça, mas não traz transformação de resultado. Então isso é uma coisa que eu já venho falando há bastante tempo. Lá na década de 80, 90, né, nos períodos pré-internet, acreditava-se que a coisa mais determinante para se aprender era você ter informação. Então, o cara naquela época, para achar uma videoaulazinha para ele aprender alguma coisa, era uma luta. Então, acreditava-se que a informação era a coisa mais importante do aprendizado. Hoje, você tem uma quantidade enorme de informação e não vê esse resultado evoluindo na mesma proporção. Por que isso acontece? Porque a informação só enchendo, vamos dizer assim, o HD do seu cérebro, ele não faz, de fato, com que você aprenda. Você precisa ter ali um sistema, né? Um software, vamos dizer assim, um sistema operacional que transforma aqueles dados em algo útil, né? Então, esse sistema de transformação de informação em resultado é o que está faltando para a maioria das pessoas. Então, se você fez essa prova, se você está dentro desse perfil que eu falei aqui, já é um cara que mexe com áudio há bastante tempo, que acha que o seu conhecimento é intermediário, mas que foi mal nessa prova, reflita a respeito disso. Tá? É provável que você esteja escolhendo um método de estudo muito ilusório e muito pouco eficiente. Tá bom? Agora eu vou entrar, agora que eu já dei o puxão de orelha aqui na galera, eu vou entrar na parte aqui das questões, tá? Vamos debater aqui as questões. A primeira pergunta que eu fiz foi: na interface ou prés externos, a função Phantom Power serve para... Então, só para vocês entenderem aqui, a barrinha verde é a resposta certa, tá? Então, para cada questão que a gente vai ver, a barrinha verde é a barra da resposta correta. Então, nessa questão aqui, por exemplo, é uma questão que teve uma maioria esmagadora, 86% das pessoas que fizeram essa prova acertaram essa questão, né? Que é realmente uma questão absurdamente fácil, né? A função Phantom Power serve para alimentar os microfones condensadores, né? Alimentar microfone dinâmico? Não faz sentido, porque microfone dinâmico não precisa de alimentação elétrica. Dar ganho de sinal? Não, porque é essa a função do pré. Atenuar sinal do microfone? Não, no Phantom Power não faz isso. O que faz isso são pads, né, que atenuam o sinal. E uma coisa interessante dessa prova também, foi uma sacada legal que eu tive, foi de dar o toque na galera para, quando não soubesse, colocar não sei, né? Isso evita os chutes. Então, testa de fato aí o seu conhecimento. Quando o cara não sabia, ele colocava não sei. Então, galera, o cara que errou isso aqui, eu acredito que seja um cara que está muito no início, realmente, no áudio, né? Um cara que já tem um certo tempinho, mesmo que ele não tenha um conhecimento muito abundante, ele teria respondido essa questão aqui de forma correta. O padrão polar cardioide fará um microfone captar bem os sons frontais apenas, negando as incidências laterais e traseiras, né? Então essa questão também é uma questão muito fácil, que teve uma maioria de pessoas que acertaram. Então quais eram as outras opções? Captar somente os sons graves, como a batida do coração. Isso aqui eu coloquei sacanagem, né? Não tem nem como levar a sério isso aqui. Mas mesmo assim, teve uma galera com menos conhecimento que respondeu essa questão. Captar sons em todos os sentidos? Não. O que faz isso é o padrão omnidirecional, né? Então, o que é o padrão polar? O padrão polar é a forma e o direcionamento do campo de captação de um microfone. Todo microfone tem um padrão polar. É muito importante, quando você vai usar o microfone, você conhecer o padrão polar do seu microfone. Isso é fundamental para que você use de forma correta esse microfone, né? Então, o padrão cardioide, ele capta os sons
ele capta bem, é como se fosse uma lanterna, para onde você aponta, ele pega bem, né? As laterais e traseiras ele pega menos. Então, o microfone cardioide ele é o mais comum, ele é o mais usado, né, normalmente, tanto dinâmicos quanto condensadores. O mais comum é você usar microfones cardioides, porque eles focam bem na fonte e ignoram os sons que incidem, né, pela lateral ou pela traseira. Então, o som que faz captação de todos os sentidos é um omnidirecional. Os que fazem a boa captação do que vem pela frente e do que vem por trás é o chamado figura 8, né? Não pega bem o que vem pela lateral, mas pega bem o que vem por trás e pega bem o que vem pela frente. Cada padrão polar, existem os padrões polares, cada padrão polar ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens, logo cada padrão polar vai ter a sua finalidade, beleza? Vou aumentar um pouquinho esse ar aqui que está meio gelado. Então essa também é uma questão bastante fácil, né? Comecei fácil para não assustar a galera. Tá, e uma coisa que é interessante eu dizer também é que eu fiz essa prova de uma forma muito honesta, né? Eu não fiquei colocando pegadinha, né, para poder forçar um resultado ruim, falar que a galera foi ruim. Eu fiz realmente questões simples, sem jogadinhas pro cara né, se confundir e errar. Sobre as frações 16 por 4400 e 24 por 4400, podemos dizer que a resposta certa consegue registrar uma margem de intensidade de volume maior do que 16 por 4400. Então, o primeiro número, né, que é o numerador, é o pitch depth. Então, essa fração aqui é a fração que define a resolução que você está trabalhando no áudio, né? O numerador é o bit depth e o denominador é o sample rate. O bit depth é o tamanho do bit que você está registrando e o sample rate é a quantidade de samples que você está gerando por segundo. Então o sample rate aqui é igual e o bit depth é diferente. Quando o bit depth é maior, você tem um número de possibilidades de registro de volume maior. Então, em 24 bits, você tem uma gama de volumes possíveis que você pode registrar muito maior do que 16 bits. Não vou ficar entrando muito nesses detalhes teóricos, porque não é a ideia aqui da nossa prova, né, da nossa live de hoje. Mas, então, a resposta certa é essa aqui por conta disso, né? Em 24 bits você consegue registrar uma margem de intensidades de volume maior. Você tem mais possibilidades de volume que você pode registrar do que em 16. E é muita diferença, é uma diferença absurda. Então, gravar, de maneira geral, gravar em 24 bits é melhor do que você gravar em 16 bits. As outras questões aqui, né? 44 e 100 é o bit depth, enquanto que 16 e 24 são sample rate. Não, é o contrário, né? É importante você saber os nomes disso aqui, você entender o conceito disso aqui. 16 por 44 100 gera menos samples por segundo do que 24 por 44 100. Muita gente respondeu isso aqui. Não gera, né? O sample rate é igual, são 44.100 samples gerados por segundo. Então, quando você está gravando, você tem um sinal elétrico. Esse sinal elétrico está sendo convertido para dados de computador. É a sua placa que faz isso, é o seu conversor que faz isso. Então, ele faz essa conversão pegando pacotinhos daquele sinal e amontoando do outro lado. Então, em um segundo, ele pega 44.100 pacotinhos, né? E qual o tamanho desse pacotinho de dados? É o tamanho do bit depth. Então, 24 bits, você tem 3 bytes, né? E 16 bits, você tem 2 bytes. É uma matemáticazinha, mas só para você entender como funciona o processo de conversão. Muita gente respondeu, a maioria respondeu, essa é uma questão muito fácil, né? Você entender essa parte básica de resolução, isso é fundamental para você trabalhar com áudio, com gravação, e muita gente respondeu errado. A outra era
16 por 4400 gera arquivos maiores e mais pesados para o computador processado que 24 por 4400. É o contrário, né? Se você vai trabalhar com um bit depth maior, significa que aquele pacotinho de dados ele é maior. Logo, os arquivos gerados em 24 por 4400 são arquivos maiores, é mais pesado para o computador. Se você gravar em 24 por 96, 24 por 192, como tem uma galera que gosta de trabalhar, você vai gerar arquivos gigantes, né? Exige cada vez mais do seu computador. Tem necessidade de trabalhar acima de 44 por 100? Tem caras que defendem que sentem diferença, mas de maneira geral, fisicamente falando, 24 por 44 por 100 já é um nível de registro que já capta tudo que o ouvido humano é capaz de perceber e não vai fazer diferença se você gravar acima disso aí, tá? Então hoje o padrão de gravação é 24 por 44 100, a gente trabalha com 24 por 44 100 durante todo o processo do áudio, só no final a gente converte para 16 por 44 por 100 porque é o padrão de reprodução da maioria dos sistemas, tá? Por isso que a gente desce um pouquinho. E existe um recurso que é o jitter, que serve para você ter o mínimo de perda quando você cai de 24 para 16, tá? Só passando um pouquinho de teoria aí também. Essa aqui é uma questão, cara, sobre volume, né? Volume de uns 2 anos para cá, ainda bem, né? Se tornou um assunto bastante em evidência, né? Começaram a surgir muitos conteúdos, muita coisa sobre essa questão básica do áudio, que é a manipulação de volume. Talvez não, eu defendo que a ferramenta mais importante de você trabalhar no áudio é volume, é você entender volume, é você saber manipular volume, é você saber medir volume. Então essa questão aqui sobre referência level é uma questão sobre volume, né? Então pessoas que entendem volume, que fazem uma boa prática de leveling, né, responderam corretamente essa questão. Infelizmente foi uma questão que a maioria errou, né? Então, sobre referência level, podemos dizer que a resposta certa diz que é o 0 dB do medidor VU analógico, aproximadamente 18 dB fs. Não vou ficar entrando muito em teoria aqui, porque senão vai alongar muito a coisa, né? Mas esse nível de referência é o seguinte: todo equipamento que trabalha com corrente elétrica, né, ele é projetado para ter um nível adequado, um nível ideal daquela voltagem. Eu não manjo muito bem nessa parte física, tá? Se eu falar alguma besteira aqui, me perdoe, mas todo equipamento ele tem um nível de voltagem ideal para ele trabalhar. Isso também acontece dentro dos equipamentos de áudio. Eles são projetados para trabalhar com nível de sinal X. Os caras pegaram essa voltagem, converteram isso para dB, falaram assim, esse nível ideal de voltagem aqui corresponde a tantos dBs. E para facilitar, criaram uma escala relativa, né, paralela, que é a escala dB-VU, em que o zero daquele Vuzinho, que a gente está acostumado a ver no áudio, o zero daquele Vuzinho serve justamente para marcar esse ponto de referência, o nível de referência, né? Então, o 0 dB, ele corresponde, o 0 dB do VU analógico, né, ele corresponde a aproximadamente menos 18 dBFS. Então, tem muito equipamento de áudio atual que ainda trabalha com essa referência, muitos plugins, inclusive. E é daí, desse nível de referência, que vem aquele padrão que a gente segue na hora de mixar, né? A gente mixa, a nossa mixagem ela fica ali com um volume de média de mais ou menos menos 18, né, LUFS, por conta disso. Porque a gente está mantendo um nível de sinal que vai passar por dentro das cadeias de plugins, mantendo esse nível de sinal que é o nível de sinal ao qual esses plugins e esses equipamentos foram projetados, tá? Mais ou menos isso aí é a teoria da coisa. Falei um pouco rápido, mas dá para entender. As outras questões são: o referência level define o teto da escala dBFS, o qual gera distorções ultrapassadas. Não, a escala dBFS é a escala
de dB digital, vamos dizer assim, que a gente usa, né? Então o 0 é o topo dessa escala digital que a gente utiliza. Se você ultrapassa 0, realmente clipa, mas o reference level não é esse topo, né? Outra questão é, define o teto da escala VU. Não, o reference level é o 0 dB do VU, não é o teto, né? É o 0 dB do medidor pique digital. Então essa escalinha nossa isso que eu disse aqui nessa opção é mais ou menos o mesmo daqui, só que com outras palavras, né? Então o reference level não é o teto da nossa escala digital. A galera está assistindo aí, vai anotando as dúvidas, no final vocês respondem. Vocês colocam e eu respondo, tá? O gate é uma ferramenta que serve para... Essa aqui também é uma questão muito fácil, muito básica, né? E a maioria acertou. Serve para limpar os vazamentos entre as execuções dos instrumentos ou voz. Então, quando você grava, nos intervalos daquilo que você está cantando, tocando, fica alguns vazamentos, você usa o gate. O gate nada mais é do que um mutador automático de volume. Então você fala para ele, você configura o gate de forma que você fala para ele assim, ó, tudo que tiver abaixo desse nível adicional aqui, você pode mutar o som. Então toda vez que aquela track para de reproduzir o som que ela gravou, e só está aquele ruidinho rolando, né, aquele vazamento rolando, aquele vazamento está abaixo do nível que você setou, o threshold, o limiar que você setou no gate. Então o gate vai mutar o som. Então assim você faz uma limpeza de forma automática, muito mais rápido do que ficar picotando manualmente cada intervalinho de cada execução das tracks, né? Então manipular frequências, né? Quem respondeu isso é realmente alguém que está bem no início, né? Que não teve muito contato com o áudio ainda, que o que manipula a frequência geralmente é o equalizador. Limpar vazamentos que acontecem simultaneamente à fonte. O gate não limpa o que acontece simultaneamente. Então, se você está gravando uma coisa que durante aquela gravação está acontecendo um vazamento junto, sei lá, você está gravando aqui um violão e está o ar-condicionado ali ligado, dando barulho. Você não consegue eliminar o som desse ar-condicionado com gate, tá? Você só vai conseguir controlar o som desse ar-condicionado nos intervalos, mas enquanto estiver soando o violão, no exemplo que eu dei aqui, você vai ter esse ruído acontecendo. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os vazamentos que acontecem durante as execuções. A ferramenta que tenta fazer a limpeza de vazamentos simultâneos é o Noise Suppressor, né? Mas mesmo assim é uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento, né? Os algoritmos não são tão desenvolvidos assim. Você tem um grau de geração de artefatos negativos grande quando você trabalha com essa ferramenta de forma exagerada, né? Então o Noise Suppressor ele tem um limite assim bem estreitinho do que você consegue fazer em termos de limpeza de ruído simultâneo. O ideal é você gravar de forma correta, sem esses ruídos, sem vazamentos, né? Não pode deixar entrar o vazamento negativo durante a captação. Criar ambiências, não tem nada a ver, faz isso ao reverb, né? Podemos seguir aqui para a próxima questão. Ao gravar uma bateria, utilizamos muito microfones. Isso significa, por exemplo, que o som de uma batida na caixa a resposta certa, captado em tempos diferentes por cada mic. Por isso, devemos tomar cuidado com defasamentos e conferir o alinhamento, né? Então, quando você grava uma bateria, você vai colocar um monte de microfone, né? Então, você vai colocar, por exemplo, aí na caixa, um microfone por cima, na pele de batedeira, um microfone por baixo para poder pegar esteira, você tem overheads que pegam o som geral da bateria, você tem microfones de room que pegam o som ambiente da sala. Em todos esses microfones que eu falei aqui, quando você dá uma batida na caixa, você vai estar registrando essa batida da caixa em todos esses microfones, né? E como o som viaja numa velocidade
constante, obviamente, se você tem microfones em distâncias diferentes, esse som vai chegar nesses microfones em tempos diferentes. Então o som chega muito mais rápido naquele microfone que está ali colado na caixa do que ele chega no microfone de overhead que está mais distante do que aquele microfone, o close mic ali, e chega ainda mais atrasado dos microfones de room que estão ainda mais distantes da bateria. Então quando você olha, quando você gravou essa bateria e você vai ver visualmente, né, na down, aquela batida daquela caixa, elas vão estar em tempos diferentes. Uma vai estar mais aqui no início, a outra vai estar um pouquinho depois o overhead vai estar um pouquinho depois o room vai estar um pouquinho depois. Né? Então, close mic, esteira, over e room. Fica com essa distância no tempo, esse defasamento, vamos dizer assim, de tempo. E quando você tem um elemento que ele é registrado em várias tracks, isso estou falando não só de bateria, estou falando de qualquer coisa. Sempre que você tem um elemento que ele é registrado por mais de um microfone, então existem mais de uma track que representa aquele elemento, você tem que tomar o cuidado de ver o alinhamento daquela fase. Mais uma vez, não vou ficar entrando muito em teoria aqui, porque senão vai alongar demais a live, e essa não é a ideia. Né? Mas, basicamente, o problema de defasamento é um problema de desencontro, vamos dizer assim, daquelas voltinhas do gráfico, do áudio, que quando eles estão, aquelas voltinhas não coincidem, você tem um problema de perda de punch. Então isso em bateria é muito comum, o cara grava a bateria, chega na mixagem, a caixa dele está fraca, tá sem pressão, porque está toda a fase daquelas caixadas tá toda desalinhada nos microfones. Né? Então eu, por exemplo, quando vou mixar bateria, né, gravei uma bateria real, vou mixar a bateria, já na fase de edição eu já faço, além obviamente da edição de tempo e da edição de limpeza, eu faço também essa edição de alinhamento de fase. Então se é um estilo de música que eu preciso de bastante punch na bateria, um rock por exemplo, eu alinho, eu pego aquela caixa, alinho a batedeira com a esteira, trago também o overhead, o room e deixo tudo alinhadinho. Então quando dá uma porrada na caixa, essa porrada ela está alinhada em todas as tracks, entendeu? Então isso é uma coisa que ajuda bastante você ter o som correto de bateria quando você está trabalhando com esses estilos estilos de mais pressão, vamos dizer assim, né? Vamos ver as outras opções erradas aqui. O som é captado simultaneamente em todos os mix, pois a velocidade do som é muito grande, né? Então não, o som ele não é captado, o som não chega em todos os microfones ao mesmo tempo. Como eu falei, a defasagem vem justamente dos tempos diferentes. Captado primeiro pelos mix de overhead e batedeira, pois estão acima, e depois pelos mix da esteira que estão abaixo. Não, o que manda não é estar acima e estar abaixo, o que manda é a proximidade. Então, o som chega muito mais rápido na esteira do que no overhead, porque o mix de esteira está muito mais próximo da caixa do que o over, né? Captado simultaneamente em todos os mix e somente as fases invertidas devem ser alteradas. Então, não existe um defasamento e você tem que não só colocar no mesmo início, mas também ver se as voltinhas estão coincidindo. Porque às vezes o início daquela caixada pode estar igual para todas as tracks, mas você tem aquelas voltinhas invertidas. E isso é a pior coisa que pode acontecer em termos de artefato de defasagem, né? Então você precisa sim conferir as fases invertidas, mas o som não chega simultaneamente em todos. O parâmetro formante geralmente aparece em... Cara, essa aqui para mim, sinceramente, assim, eu considero uma questão fácil, né? Questão no máximo aí de nível intermediário. Um cara que trabalha com áudio, com produção já há algum tempo, ele já esbarrou
com esse parâmetro, né? Então, eu me assustei, assim, me impressionou um pouco a quantidade de gente que não conhece esse parâmetro, né? Então, tipo assim, é um parâmetro que está relacionado com plugins de afinação, né? Melodyne, Autotune, vários outros plugins de afinação. E aí eu fico pensando assim, pô, como é que o cara trabalha com áudio, com produção, e ele ainda não percebeu que existe esse parâmetro, né, que é uma função interessantíssima, por exemplo, para afinação de voz, né? Então, pô, esse cara não está afinando voz, ou esse cara não domina a afinação de voz, né? Isso é um aspecto hoje em dia, infelizmente, o padrão comercial exige um grau de polidez das execuções. Então a edição é fundamental, e a edição de voz talvez seja mais importante, porque o elemento voz é o elemento mais importante da música quando existe voz. Então você tem que entender sobre afinação de voz. No software que você utiliza, você não sabe onde está o formante, o que é o formante. O formante basicamente ele trabalha com a abertura de frequência da nota, né? Então, num software de afinação, você consegue mudar o pitch, né? Então você consegue mudar quais são as notas, e o formante ele te permite você alterar um pouco a abertura de frequências daquela nota. Então, por exemplo, eu posso cantar uma nota aqui, tipo A, e eu posso fazer essa nota mais aberta em termos de frequência, né? Tipo A, como eu posso fazer a mesma nota sem mudar o pitch, mais fechado. Então, é uma mesma nota, eu não estou mudando o pitch, que você pode deixar ela mais aberta ou mais fechada. Isso é muito interessante porque, às vezes, quando eu uso muito essa ferramenta. Às vezes, quando você está utilizando um software de afinação e você muda o pitch daquela melodia, você acaba alterando um pouco o timbre. Então é comum, por exemplo, o cara não ter conseguido chegar numa nota e aí você subir ou descer o pitch para poder chegar na nota certa, e isso mudar um pouco a característica do timbre do cara. Então o timbre pode ficar meio abertão demais, esganiçado demais ou fechadão demais, né? O que denuncia que por ali foi utilizado um software de afinação. E com o formante, quando você tem esse artefato gerado pela alteração do pitch, você consegue corrigir um pouco, mantendo o timbre, a transição do timbre mais natural. Então, se você subiu o pitch e a voz ficou aberta demais, você pode baixar um pouco o formante para ela ficar um pouco mais fechada e o timbre ficar mais natural. E vice-versa, né? Se você baixou uma nota e o timbre ficou muito grave, estranho, você pode subir o formante para aquela nota grave ficar mais aberta um pouco e o timbre permanecer mais natural. Tá? Vamos ver aqui as outras respostas. O parâmetro formante geralmente aparece em plugins de edição de tempo. Não tem nada a ver com edição de tempo. Plugin de afinação, sim, tem a ver com plugin de afinação, mas não é a ferramenta que altera o pitch, né, a altura das notas. Aparecem plugins como Gate e controla o tempo de atuação do mesmo, não tem nada a ver com Gate, tem nada a ver com limpeza das tracks, tá bom? Então, tipo não tem pegadinha, né? Como eu falei, é uma questão mesmo de, se você tem conhecimento, você teria acertado essa questão. Vamos para a próxima aqui. Uma mix de Fábio possui o seguinte comportamento de volume. Então, mais uma vez, uma questão que aborda a temática volume, que, como eu já falei aqui, para mim é a ferramenta mais importante do áudio. Então, a mix do suposto Fábio aqui está com um comportamento de volume que é o seguinte: menos 3 dB de pico, né? Então, você tem, para responder essa questão aqui, você tem que entender o que é volume de pico, o que é volume de média, né, e como que são feitas essas medições. Então, o que está dizendo aqui é que tem menos 3 dB de pico e menos 18 LUFS, quer dizer, menos 18 dB de volume de média, né, nas partes fortes da música. Então,
naquelas partes de mais intensidade, né, o refrão da música, está batendo mais ou menos isso aqui, menos 3 de pico, menos 18 de média. Porém, ele está achando o resultado baixo para a sua audição. Então ele foi lá, setou esse volume, ele estava trabalhando na mixagem dele, fez uma medição, viu que o volume interno está com esse comportamento de volume aqui que a gente falou, só que ele está achando baixo, ele está ouvindo e está com dificuldade de perceber os detalhes porque está soando baixo para ele, né? Então, nessa situação em que você tem esse volume interno, que você está percebendo a coisa baixo, o que seria o mais coerente dele fazer? Então, o mais coerente dele fazer seria simplesmente aumentar o volume de audição, o volume de monitoração dele, aumentar o volume de saída da placa, né, para que ele ouvisse num volume maior. Por quê? Porque o comportamento de volume da mix dele está aceitável, entendeu? Ele está trabalhando dentro de um padrão de volume que é bastante próximo do ideal em termos de volume interno. Então, se você está trabalhando internamente com um padrão correto, se o que você está ouvindo está alto ou baixo, é apenas uma questão de você ajustar o seu volume de monitoração, tá? Então, é uma questão assim de nível intermediário, mas que não é uma questão difícil e uma coisa extremamente básica para o trabalho de áudio, né? Você saber trabalhar com esse volume. Vamos ver aqui quais são as outras opções. Então, subir o fader do canal master em 10 dB. Pô, se você pegar o seu canal master e subir em 10 dB, vai clipar tudo, vai estourar tudo, né? Então, se está baixo, você tem que aumentar o volume de saída da placa. Não ir lá no seu canal master internamente e alterar o volume interno. O volume interno não tem que ser alterado, né? Insertar um limiter com o ceiling, né, com o teto do limiter em 0.1 dB e elevar o ganho em 10 dB. Se você fizer isso, beleza, não vai clipar, né? Só que você vai estar trabalhando a sua mixagem já com um certo grau de limitação. Estaria errado fazer isso? De certa forma, não estaria errado. Eu até teve um período meu da didática que eu dava essa dica para o cara que estava mixando. Olha, você quer sentir como a sua música vai soar mais ao final, lá para depois da masterização? Então você pode colocar um limiter e já dar um grau, né, para já ter um nível de volume mais alto, um certo grau de limitação, para você sentir como que os seus processamentos vão se comportar quando você chegar nesse estágio lá na master. É uma dica até interessante para você testar ao longo da mix. Hoje em dia eu já não faço mais assim, tá? Isso e essa resposta não estaria errada, mas só que o que eu pedi foi para o cara responder o que seria mais coerente. É muito mais coerente você aumentar o volume de monitoração do que você mexer, mais uma vez, né, você mexer no volume interno do seu sistema. Não tem necessidade de mexer no volume interno. Insertar um limiter com ceiling em -3 e elevar o ganho em -5. Eu chutei qualquer coisa aleatória aqui e não sei porque um monte de gente respondeu isso. Não tem menor lógica de você... Você manteria o seu volume de pico em -3, não ia passar de -3, e você ia tirar o seu volume de média de -18 para -13, mas e aí? Beleza, você ia ouvir mais alto, mas, mais uma vez, você estaria alterando o seu volume interno, não tinha por que fazer isso, tá? Então, esse entendimento sobre volume é fundamental. Quando me refiro às frequências graves, qual o intervalo abaixo melhor representa esse grupo? Então, já entrando aqui numa coisa mais de mixagem, né? Assim, ferramentas de mixagem. Então, quando me refiro às frequências graves, qual dos intervalos abaixo melhor representa esse grupo? Os graves eles são melhor representados, existe uma certa divergência aí na literatura, mas dentro aqui das respostas, com certeza, dentro das opções de resposta, com certeza a opção correta é de 70 até 200. Abaixo de 70 você tem os subs, acima de 200 você já tem os médios graves. Então, você ter uma maioria que responde de 20 a 70,
significa que esse cara não tem um domínio sobre os grupos de frequência. Ele não entende bem o que é sub, o que é grave, o que é médio grave, o que é médio agudo, o que é agudo, o que é super agudo. Se você não tem um entendimento sobre grupos de frequência, fica muito difícil de você fazer um uso consciente do equalizador. Tá? Por isso que toda vez que eu ensino equalização, eu sempre começo pela identificação dos grupos de frequência. Tá? A intimidade com isso é fundamental. Quando você botar um som para tocar, você já tem que conseguir separar esse som em pacotes desses grupos. Você tem que entender o que é a porção de sub, você tem que entender o que é a porção de grave, o que é a porção de médio, o que é a porção de médio agudo, tá? De agudo, porque é essa identificação inicial que vai mover as suas intenções de equalização, seja para corrigir, seja para valorizar aquele timbre, né? Então, errar grupo de frequência, não ter domínio sobre grupo de frequência é algo realmente preocupante, né? E, infelizmente aqui uma maioria respondeu errado. Quando eu digo que um som está um pouco muddy, né, lamacento, é um termo gringo, qual grupo abaixo melhor se relaciona a esse fenômeno? Então, felizmente, a maioria respondeu certo, né? Um grupo de frequência que está mais relacionado com esse fenômeno, né, que é que os gringos chamam de muddy, com certeza são com certeza é o grupo aqui dos médios graves, né? Então, mais uma vez, uma questão sobre equalização que fala sobre que aborda aqui, que testa aqui qual é o grau de intimidade do cara com os grupos. Então, além de você conhecer as características sonoras, além de você conseguir identificar quais são os grupos, você tem que também se habituar, se acostumar, dominar, assimilar auditivamente quais são as características, né, sonoras de cada grupo desse. O que cada grupo desse adiciona em termos de sonoridade, quais são os fenômenos que estão relacionados com cada grupo, né? Porque é o conhecimento desses fenômenos, é o entendimento desses fenômenos que faz você tirar interpretações daquilo e, obviamente, faz você tomar suas decisões em termos de equalização, tá? Então, subgrave não, agudo não, médios agudos também não. Nada disso tem a ver com o som muddy, né? Embolado, lamacento. Depois teve mais uma questãozinha aqui de equalização. Uma Notch Band, né? uma banda de equalização Notch, possui largura de banda muito estreita, atuando de forma bem sintonizada e focada na frequência indicada. Em quais situações abaixo o uso dessa banda seria coerente? Então, existe esse termo, né, também é um termo gringo, para quando você pega uma banda do equalizador e você bota um kill, né, uma largura de banda bem estreitinha. Então você faz só aquela agulhinha, né? Não é aquele morrinho largo, é só aquela agulhinha, né? Então a gente geralmente utiliza esse recurso do equalizador quando a gente quer sintonizar, né, de forma bem precisa alguma frequência que é muito pontual dentro daquela track, daquele som que a gente está ouvindo, né? Geralmente a gente quer sintonizar, quer achar aquele harmônico da caixa que está cantando, né? Ou um grave, né, que tá sobrando num contrabaixo, de repente, algo que seja bem pontual. Aí você vai usar essa banda Notch exagerada para encontrar essa frequência, depois você vai e atenua bastante. Então eu coloquei aqui algumas situações de equalização, né, e perguntei quais dessas situações seria mais coerente você usar uma banda Notch. E
A resposta certa é na redução de ressonâncias graves em algumas notas específicas do baixo. Então isso acontece às vezes. O contrabaixo ele tem lá uma nota que canta, né? Poderia ser também, como eu falei, numa caixa de bateria, né? Às vezes aquele harmônico, você grava uma caixa real e tem aquele harmônicozinho que você não conseguiu tirar na afinação, você consegue catar ele na mix e ir lá e reduzir, né? Então nesse tipo de situação a banda norte funciona muito bem. Então na eliminação das frequências baixas do overhead. Não, no overhead, quando você quer eliminar as frequências baixas, normalmente você vai e usa um high pass, né? Então você usa um high pass ali, corta tudo que está grave no overhead e deixa só as frequências mais altas. Geralmente, na abordagem mais comum de bateria, você usa o overhead bem cortado, né? Cortado em frequências bem altas, para ficar mais a parte dos pratos ali registrados. No tratamento de sibilância da voz, banda norte não funciona bem para sibilância, porque geralmente sibilância é um fenômeno que pega áreas mais largas ali do agudo, né? Então se você pegar uma banda muito pontual como a banda norte, você não vai conseguir resolver o problema de sibilância, né? Na limpeza da região mud do bumbo. Não, o bumbo é o mesmo caso da voz. A região mud do bumbo é uma faixa muito larga, né, dos médios graves. Então, geralmente, quando você vai limpar a região mud de bumbo, você coloca uma banda totalmente ao contrário do que uma banda norte, né? Você coloca uma banda bem larga. Esse norte vem de entalhe, né? A tradução de norte é entalhe. Então, quando você usa uma banda norte, você está fazendo um entalhe ali, né? Um cortezinho, uma coisa bem fininha ali, né? Quando você usa, no caso aqui como eu falei, da limpeza de região mud do bumbo, banda bem larga, então não tem nada a ver. Então são situações que de fato não tem nada a ver com a utilização de banda norte, né? Aqui tem essa primeira aqui, infelizmente, muita gente nem sabe, acho que a maioria colocou não sei, não consigo nem pensar. Então, conhecimento de equalização tá precário, né? Luiz Cláudio tem uma track de baixo tocando slap. Aqui eu já entrei na parte de compressão. Costuma ser o terror da galera aí. Então o Luiz Cláudio tem uma track de baixo tocando slap. Ele resolve que precisa achatar a dinâmica com um compressor, mas sem afetar o momento inicial do transiente para não influenciar no estalar das cordas, né? Então o cara gravou lá uma linha de slap, né? O slap é aquela técnica do contrabaixo, o cara bate, né, toca de forma mais percussiva, né? Ele bate e puxa as cordas, então você tem momentos iniciais do transiente que são bem rápidos, né? Tá? Faz aquela pontinha assim no transiente. Então o que ele quer fazer com esse contrabaixo é dar uma constância de volume para ele, né? Deixar a dinâmica do contrabaixo mais constante, variando menos de volume, só que ele não quer prejudicar esses momentos percussivos, né, do início dos transientes. Então ele quer fazer um controle de volume de média, sem influenciar os momentos iniciais do transiente. Aí eu pergunto, para fazer isso, quais as configurações de ataque e release abaixo seriam mais coerentes para essa intenção? A resposta certa é você utilizar um ataque um pouco mais lento, né, a partir de 15 milissegundos ali, porque assim o compressor ele recebe o impulso para ele atuar, só que ele demora 15 segundos para começar a comprimir de fato. Então, nesses 15 milissegundos, dá tempo de passar o momento inicial das batidas e das puxadas no baixo, e o compressor ele vai comprimir só, vamos dizer assim, o sustain da nota, né? Então, é importante você trabalhar com um compressor um pouco mais lento para essa intenção. E o release ele tem que ser um pouquinho mais longo, né? Para que o compressor ele se mantenha
comprimindo aquela porção do sustain, né? Aquela porção de sustentação da nota, certo? Então essa seria a resposta correta. Quais são as respostas erradas? A primeira opção aqui seria você trabalhar com um ataque bem rápido, de 0 milissegundos. Se você trabalhar com um ataque rápido desse jeito, o compressor vai atuar no início do transiente. Então isso foge da intenção do nosso camarada aqui. Ele não quer que o momento inicial do transiente seja afetado pela compressão. Então trabalhar com 0 milissegundos não faz sentido, tá? E também você trabalhar com release muito rápido assim, você não vai conseguir ter essa finalidade de controle de volume, de constância de volume, né? De deixar um comportamento mais equilibrado, né? Mais controlado de volume. Porque o release muito rápido, o compressor vai dar aquela beliscada de compressão e já para de comprimir rapidamente. Então, essa opção aqui é a que menos tem a ver com a intenção dele. Você usaria isso aqui, por exemplo, sei lá, se você pegar uma track de rum de bateria, por exemplo, colocar um ataque bem rápido e um release bem rápido também e comprimir bastante, você consegue extrair um pouco mais de som de sala, porque o compressor ele vai atuar de forma agressiva no início e depois ele dá um retorno de som, né? É como se ele estivesse aumentando a sustentação dos sons. Ele reduz o ataque da nota e aumenta o sustain, sacou? Então isso numa track de rum, por exemplo, você consegue extrair um pouco mais do som de sala, deixar aquele som de sala mais grandioso, né? Uma finalidade totalmente diferente do que o nosso amigo aqui queria fazer. Aqui também uma que não tem nada a ver, porque o ataque rápido, como a gente falou, que afetaria o momento inicial do transiente, e um release muito longo, um release de 800 milissegundos, é um release muito longo, o compressor ele vai se manter atuando durante muito tempo. Então quando você toca slap, você faz aquelas coisas mais percussivas, né? Os transientes eles são próximos um do outro. Então você manter o compressor, esse compressor, ele tem que ter um tempo de atuação que atue durante o sustain da nota, mas que saia, né, deixe de atuar antes de vir a próxima nota. Isso é uma situação bastante característica também de bateria, né? Você não pode trabalhar com releases muito longos quando você está comprimindo caixa, comprimindo bumbo, porque senão quando vier a próxima batida, o compressor ainda vai estar atuando, tá? Felizmente não posso entrar tanto aqui na teoria, senão fica muito longo, mas deu para entender. Essa quarta opção aqui também está errada justamente por conta disso que eu acabei de falar, né? O ataque tá até certo, você deixa um ataque mais lento para poder passar o transiente. Só que com esse release longo desse jeito, passa o primeiro transiente, mas os próximos o compressor ainda vai estar atuando. Então, só a primeira batida que vai ser preservado o momento inicial do transiente, as demais não. Por isso que essa opção também está errada, né? Eu até fiquei feliz, para falar a verdade, que essa aqui foi uma questão que não é tão simplesinha, mas que teve uma maioria que acertou, né? Achei bacana isso. Para controle de picos dos transientes rápidos de uma bateria, por exemplo, qual dos compressores abaixo seria menos coerente? Então essa aqui foi uma das questões que eu acho que mais pessoas responderam não sei. E isso aqui é interessante, essa questão é interessante, porque, de maneira geral, quando eu vejo a galera trabalhando com compressores, muita gente gosta de usar emulações, né? Emulações de equipamentos reais. E a grande maioria das pessoas utiliza emulações sem conhecer de fato os circuitos, né? O circuito daquele equipamento. Então você entender aquele circuito, você entender o comportamento daquele circuito, você entender, no caso aqui dos compressores, o comportamento que ele tem de ataque, de release, né? Isso é fundamental para você fazer um uso consciente desse compressor, né? Então aqui no caso dessa questão,
a resposta correta, né, o compressor que é menos coerente para fazer controle de pico de transientes rápidos de uma bateria é o LA2A. Por quê? Porque o LA2A ele é um compressor óptico, né? E esses compressores eles tendem a ser compressores que têm uma resposta mais lenta, tanto de entrada, tanto de ataque, então eles demoram um pouco para começar o início da atuação da compressão, e também a saída é um pouco mais lenta, certo? Então, quando você tem transientes rápidos e você quer fazer um controle de pico, você tem que ter um compressor que responda de forma rápida, tá? Então, o Ray seria adequado, o 1176, né? É um compressor que só faz compressão rápida, estaria ok para essa finalidade. O Fairchild também estaria relativamente ok para essa finalidade. O Vertigo também, porque é um compressor, um circuito um pouco mais moderno, que tem uma margem de possibilidade de configuração bem grande, então ele consegue também trabalhar ele te dá essa opção de trabalhar com ataque bem rápido, tá? E aquele que não consegue fazer isso é o LA2A. Então teve uma galera que respondeu certo, mas a maioria respondeu não sei, né? Então, e quem respondeu aqui, não sei, eu acredito que tenha chutado ou realmente não conhece as características desses outros circuitos aqui. Então, se você gosta de trabalhar com emulação, você não pode ter preguiça de ler manual, você não pode ter preguiça de buscar o real entendimento daquele equipamento ali que você está trabalhando, né? E saber se aquela emulação corresponde de fato ao equipamento. Então, trabalhar com emulação exige que você seja uma pessoa dedicada. Muita gente quer ficar trabalhando com emulação só porque acha que se simula o analógico, então é melhor. Não, porque o analógico é melhor, então se a emulação simula o analógico, então é melhor trabalhar com emulação. Você tem que tomar cuidado com essas lógicas que você pode estar se complicando aí se você não tem conhecimento. Tá bom? Sobre as definições dos parâmetros, que horas são aqui? 10h30. Quase terminando, né? Tá, faltam 3 questões só. Sobre as definições dos parâmetros do reverb, marque a opção errada. Então, essa também foi uma questão que muita gente respondeu não sei, e eu acho preocupante, né? Porque o reverb, né, a criação de ambiências é um dos pilares principais da mixagem, né? Eu considero que existem 3 pilares principais da mixagem, 3 conhecimentos, 3 grupos de conhecimentos que são fundamentais para você mixar bem. O primeiro grupo de conhecimento é volume, né? Então você tem que saber trabalhar muito bem com volume para você estabelecer os planos de volume dos elementos de forma correta, para você trabalhar dentro de padrões de comportamento de volume adequados. Então, o primeiro pacote de conhecimento é o entendimento sobre volumes. O segundo pacote de entendimento é sobre o processamento das tracks, né? Então, quando você vai manipular aquelas tracks em termos de equalização, de compressão, de saturação e outras ferramentas, né? Isso forma mais um pilar importante da mixagem. E o terceiro pilar é a criação de ambiência, né? Porque quando você grava, de maneira geral, a gente grava tudo seco, tudo secão, e a gente constrói a sensação de espacialidade utilizando recursos como reverb e delay prioritariamente. Então, não me espanta que tantas pessoas pequem tanto, né, nessa questão da construção de ambiências. Eu recebo muito pedido de análise de produção, e é um dos erros principais, são erros na hora de dosar e construir ambiências. Ou fica seco demais, ou fica com ambiência demais, ou fica com ambiências que não são realistas, não são coerentes, tá? Então você dominar os parâmetros de reverb, isso é fundamental, para que você consiga criar ambiências de forma eficiente e correta, tá? Então a resposta certa aqui é
Sobre as definições dos parâmetros de reverb, marque a opção errada. Coloquei até em caixa alta aqui. Então, o que está errado aqui? É a questão sobre o pré-delay, né? O pré-delay, ele não controla o volume da primeira reflexão. O pré-delay, ele controla o atraso do reverb. Então, quando você tem um plugin de reverb, geralmente plugins de reverb por algoritmo, né, que te dão uma margem de parâmetros maior para você manipular, quando você aumenta o tempo do pré-delay, você está aumentando o atraso entre aquela fonte, né, o som original, e o momento em que o reverb de fato aparece. Você pode ter um reverb que aparece simultaneamente à batida, então no momento que vem a fonte você já tem o reverb, como você pode ter um reverb que vem um pouco depois da batida, o que controla isso é o pré-delay. É um recurso muito interessante o pré-delay, para que você consiga adicionar reverb sem alterar tanto a percepção do plano daquele elemento, certo? Porque, de maneira geral, quando você adiciona reverbs, principalmente reverbs de tempos mais longos, né, que tem um decay mais longo, aquele reverb que demora um tempo maior para ele sumir, quando você adiciona esse tipo de reverb, você tende a criar uma sensação, um efeito de afastamento daquele elemento. Então, o elemento, quando soa com reverb, ele tende a ser interpretado pelo ouvinte como algo que está soando mais distante. Então, quanto mais seco, mais na cara, quanto mais reverb, mais distante. Mas, às vezes, você quer colocar um reverb num elemento que deve soar mais na cara, como, por exemplo, uma caixa de bateria, né? Então, você pegou lá a sua bateria, fez lá o seu processamento na sua caixa, só que você está com a sensação de que você poderia ligar melhor uma caixa a outra com reverb. Você poderia alongar um pouco o som dessa caixa, né? Ao invés daquela caixa curtinha, pá, pá, você pode ter uma caixa mais alongada, fazendo pá, pá, né? Então você tem uma conexão melhor entre as caixas e você cria um senso de espaçamento geral para a música. Só que se você faz isso, coloca esse reverb longo nessa caixa, essa caixa pode soar um pouco enterrada dentro da mix. E aí, onde que está o macete? É você usar um pré-delay. Você deixa a caixa um pouco separada do reverb. Primeiro vem a caixa, alguns milissegundos depois vem o reverb. Então você consegue os seus efeitos, né, positivos que você está buscando com aquele reverb, sem os efeitos negativos. Só para dar assim, um exemplo de como que o domínio dos parâmetros é fundamental quando a gente está falando de não só de reverb, né, mas de todas as ferramentas. Então, as ferramentas principais da produção musical, né, equalização, compressão, saturação, reverbs, delays, limiter, né, esse conjunto principal de ferramentas, você não pode ter preguiça, você tem que ir lá ler o manual e entender o que são esses parâmetros. Faz muita diferença no uso no uso que você faz dessas ferramentas, tá bom? Vamos ver as outras questões aqui. Então, o decay controla o tempo de duração do reverb, tá certo, né? Quanto maior o tempo do decay, mais aquele reverb vai durar, mais ele demora para sumir, né? Muita gente clicou aqui no damping, né? Achou que o damping era a opção errada. Não, tá certo. O damping controla a perda de brilho do reverb, né? Então o damping é uma forma de você deixar aquele reverb mais velado. Conforme você vai aumentando o damping, o reverb vai perdendo brilho, vai ficando um reverb mais fechadão. E esse width aqui é a largura estéreo do reverb. Então, existem reverbs que são estéreos, né, que produzem informação estéreo, ou seja, informações que são diferentes, né, de uma caixa e da outra,
E você pode controlar a largura desse estéreo, desse reverb, através desse parâmetro aqui, que é o width, tá? Então, tá certo, não é uma opção incorreta, tá bom? Vamos lá, quase chegando no final. Essa aqui é uma questão, essa aqui realmente é uma questão mais avançada, é uma questão que não me espantaria se a maioria respondesse errado, e também se dissesse que não sabia, porque essa aqui realmente é uma questão um pouquinho mais avançada, né? Então, em um experimento, uma sine wave de 440 Hz, então o que é uma sine wave? Sine wave é aquela onda perfeita, né? É uma única frequência pura, não tem outros harmônicos somados ali. É uma frequência pura, né? Então, uma sine wave de 440 Hz, ao ser confrontada contra um limiter, sofreu um achatamento da sua extremidade, gerando uma onda quadrada. Podemos dizer que... Então, o que o cara fez? Ele pegou um tone generator, né? Pegou um gerador de frequência, colocou lá em 440 Hz, gerou uma frequência pura, aquela ondinha de voltinha perfeita, redondinha, certo? Aí ele pegou um limiter, colocou um limiter após esse gerador de sine wave e foi aumentando a injeção de ganho dessa sine wave dentro do limiter. Como o limiter ele tem um teto, conforme você vai forçando o volume contra esse teto, ele começa a limitar, né? Você começa a ter uma compressão ali, porque ele não vai deixar passar daquele limite, mas ele vai fazer isso comprimindo, né? Achatando aquele sinal. Então você tem uma deformação daquele formato de onda. Então aquele formato de onda que era redondinho, se você colocar um osciloscópio, né, para ver o formato da onda, você percebe que aquele formato que era redondinho, após ele ser confrontado contra o limiter, você vai ter uma deformação. Então aquele pico que é redondinho passa a ser uma coisa quadrada, né? E aí, o que nós podemos dizer a respeito desse experimento? Podemos dizer que foi possível ouvir novos harmônicos somado ao som puro da sine wave devido à limitação hard clipping, tá? Então vamos lá, vou tentar ser breve para poder explicar isso. O que é limitação hard clipping? É aquela limitação digital, padrão, tá? Limiterzinho básico, que não tem nenhum sistema, vamos dizer assim, de proteção contra a limitação, certo? A limitação ela é feita de forma dura, por isso que vem de hard clipping, né? A partir do momento que o limiter começa a atuar, não tem nenhuma transição, né, para chegar no ponto máximo de limitação. Essa limitação ela é aplicada de forma absoluta ali, né, de forma rígida, de forma dura. E esse tipo de limitação traz um grau de deformação de onda muito grande. E quando você tem uma deformação de onda, você tem uma saturação, tá? Então quando fala assim, tá saturando, tá distorcendo, o que é isso? O que é a saturação? O que é a distorção? É uma deformação da onda, tá? Sempre que você pode pegar qualquer track aí, se você pegar essa track, colocar um plugin de saturação, depois na cadeia dessa track, e colocar um osciloscópio para você ver esse formato de onda, conforme você começa a saturar, essa onda ela vai se deformando, tá? Então, o que é a saturação? A saturação ela é uma deformação do formato da onda que se manifesta sonoramente com aquela característica, né, da distorção, que é aquele som, certo? Então, quando você
tem uma deformação de onda, quando você tem uma saturação, você tem uma soma de harmônicos, né? A saturação, ela extrai novos harmônicos. Então, mesmo quando você tem uma onda pura, como a sine wave, se ela for distorcida, né? Seja por uma limitação intensa, seja por uma saturação, você vai ter ali uma soma de novos harmônicos. E essa soma de novos harmônicos, ela é percebida. Então aquele som purinho que você tinha do sine wave, né, aquele som purinho, você começa a perceber ali novos sons, né, são novos harmônicos que estão sendo somados, novos sons que estão sendo somados, harmônicos que foram extraídos por conta dessa saturação, tá? Então essa é a resposta certa. Vamos ver as outras aqui. Apesar da limitação, o som permaneceu limpo, sem saturações audíveis. Não, quando você tem uma limitação desse formato aqui, que vai deixar a onda quadrada, com certeza você não ouviria esse som limpo, você ouviria a saturação, tá? Você ouviria esses novos harmônicos. Esse é o resultado de um fenômeno chamado soft clipping. Não, o soft clipping é o contrário do hard clipping, né? É justamente um tipo de limitação mais gradativa, que mantém mais o formato da onda. Por isso, ele gera menos saturação, tá? Extrai menos harmônicos. Então, se você pegar uma sine wave, limitar bastante, né? Comprimir bastante com um limiter hard e com um limiter soft, você vai ver que a limitação hard produz muito mais saturação, muito mais extração de novos harmônicos do que a soft, tá? Cada uma não tem certo, não tem errado. Cada uma tem a sua finalidade, tá? E a outra opção aqui também que está errada é que podemos dizer que esse seria o melhor limiter para preservar o material de áudio e evitar saturações. Com certeza não, né? Se você usar esse limiter hard, você vai ter um grau de saturação considerável. Então, quando você quer preservar, quando você quer usar um limiter para subir o volume de uma música, tendo o mínimo de saturação possível, o ideal é você usar um limiter soft clipping, que são geralmente os limiters comuns aí que a gente utiliza para fazer finalização de música, né? Aquele limiter que vai ali no final da masterização para dar volume na música. Geralmente a gente utiliza um limiter soft para essa finalidade aí, tá bom? E para a gente fechar, no final da masterização, João usou um limiter para evitar que sua música clipasse, né? Então essa é a função básica do limiter, né? Você usa um limiter para evitar que o teto da escala digital, que é 0 dB, seja ultrapassado, né? Então sistemas digitais têm essa condição, né? O nível máximo de volume que o sistema consegue suportar sem sobrecarga, né, é 0 dB. Então, você quando vai masterizar, você coloca um limiter como o último plugin da cadeia para evitar que a sua música, ao ter o volume aumentado, ela ultrapasse 0 e acabe clipando, tá? Então foi isso que o nosso amigo João aqui fez na masterização dele. Marque a opção errada, mais uma vez aqui em caixa alta. Então, qual é a opção errada? Se o medidor de volume do canal master da DAW não acendeu o alerta, então João foi bem sucedido. Muita gente aqui marcou essa opção, né? Então, por que essa opção está errada? Essa questão também é uma questão mais avançada, que era menos crítica da galera errar, tá? Então, o que eu falei aqui? Se o medidor de volume do canal master da DAW não acendeu, então ele colocou lá o limiter, injetou ganho nesse limiter, aumentou o volume da música dele e o canal master dele, o meter de volume do canal master dele não acendeu aquela luzinha de clipe, né? Então, não teve clipping ali, certo? Então, se não teve clipping, tudo certo, né? Não é bem assim. Por quê? Porque os medidores de volume do canal master,
geralmente não são medidores true peak, ou seja, não são medidores de volume que analisam os intersamples, tá? É difícil explicar isso aqui de uma forma assim rápida, mas os intersamples seriam erros de amostragem, tá? Na hora que aquele áudio está sendo reproduzido, né, na hora que um áudio vai ser tocado por uma caixa, ele deixa de ser um sinal, um dado de computador, né, e é convertido para sinal elétrico. Quando a gente grava, o sinal elétrico é convertido em dado de computador, e quando a gente reproduz aquele dado de computador, ele é convertido a um sinal elétrico, né? Aqueles dados de computador, eles guardam principalmente as informações de volume e de frequência, né? Então, quando você vai reproduzir aquele sinal, né, você tem um mapinha de intensidade de volume de cada segundo daquele áudio ali, né? Então, cada sample que você registrou, ele tem uma indicação de volume, né? E às vezes, quando você vai reproduzir, ocorre um erro de amostragem e esse volume ele é registrado, ele é reproduzido num nível errado, né? Acima ou abaixo. Então, vamos dizer assim, o mapa não é seguido e aquele volume ele é registrado acima ou abaixo. Então, como na masterização você está trabalhando com o volume da sua amostra de áudio já encostando ali em zero, se você tem algum erro de reprodução desses samples, do volume desses samples, você pode ter algum sample sendo produzido acima desse limiar de zero, tá? E isso não é registrado para você, isso não é te mostrado com um meter de volume comum, um meter peak normal. Você precisa de um meter true peak, que te mostre o volume dos intersamples, certo? Um pouco complexo de explicar assim apenas falando, eu entendo, mas por isso que está errado, né? Você não pode só ver lá se... você não pode ver só o limite de peak da sua master, você tem que ver também o limite de true peak. Então você tem que ter algum software que faça a leitura de true peak. Por que é importante você ver a leitura de true peak? Porque esses intersamples que ultrapassam zero e que você não está ciente deles, quando esse arquivo de áudio que foi gerado, ele for reproduzido num sistema mais simples de reprodução de som, né, como um celular, um fone mais simples, esses sistemas eles têm menos resistência, tá? A sua placa de áudio que você trabalha aí de forma mais profissional, mesmo se for um home studio, é um sistema que tem muito mais resistência. Existe uma certa margem que o sistema consegue lidar com essas sobrecargas sem gerar de fato uma distorção perceptível. Agora, sistemas mais simples têm um sistema de segurança menos seguro, vamos dizer assim, entendeu? Então, se a sua música, se a sua master, ela tem muitos intersamples, porque você masterizou de forma descuidada, pode ser que a sua música soe distorcida quando ela for ouvida em dispositivos mais simples, um fone de ouvido ou o próprio falante do celular, tá? Então, tem que tomar cuidado com os intersamples. Por isso que o João errou aqui quando ele achou que só ver ali se um canal master não estava clipando, estava ok. Ele deu mole de não conferir esses outros detalhes, tá? Vamos ver aqui as outras questões para poder fechar. Mesmo sem acender o master, João deve conferir a ocorrência de intersamples através de um medidor true peak. Então, aqui eu já dei, né, a resposta. A resposta certa, o cara ele teve a resposta certa aqui, né? Era só ele ver aqui, discordava disso aqui e marcar a errada, né?
O ceiling do limite deve ser colocado abaixo de 0 dB. Com certeza, né? Se você se acende em 0, você tem que colocar o ceiling do limiter abaixo um pouquinho de 0 para não clipar. Tá? Então isso aqui não está errado. Mesmo sem acender o master, erros de conversão podem gerar samples com intensidades que ultrapassem 0 dBFS. Então foi o que eu acabei de falar. Né? Mesmo que o seu canal master não te mostre, existem erros de conversão que podem gerar os intersamples e ultrapassar 0. Então tá clipando, só que você não está vendo, porque aquele emitter que você está utilizando não serve para isso. Ele faz uma outra leitura, não faz a leitura de intersamples. Tá bom? Então, galera, ó, tá aí comentado a nossa provinha. Eu espero que vocês tenham